Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio inédito exclusivo do nosso Além dos Parques, o podcast oficial do MD1, Francine Pantaleão. Hoje nós vamos falar de um lugar que eu vou falar o seguinte, ó. Primeiro, né, é um podcast que a gente tá gravando quase que sob encomenda, né? Muitas pessoas têm perguntado sobre esse tema que a gente vai abordar aqui hoje e... Pra gente, assim, não é surpresa esse tipo de pergunta, né? Mas eu acho legal a gente gravar um podcast e a gente vai falar, obviamente, o nosso ponto de vista sobre esse tema. Nós vamos falar sobre o Busch Gardens. O Busch Gardens ainda vale a pena, Francine Pantaleão? Pois é, essa pergunta a gente tem recebido muito, né, no MD1, até porque a gente vai bastante até que ao Busch Gardens, pelo menos uma vez no mês, uma vez a cada... 30 dias, 35 dias. Não, eu quis dizer uma vez a cada 40 dias. Entendi. Tá bom, tá. Deixa que pra lá. É um pouco menos de uma vez no mês, mas é no meio termo. Você tá tipo o Adam Sandler e a menina lá. Vocês são casados há quantos anos? 8 anos. Olha, amor, falamos junto, viu? Muito que sintonia, bem. Muito bem. Não, mas é isso, a gente vai bastante, vai uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, pelo menos a gente tá no Busch, e a gente, toda vez que a gente vai no Busch, a gente recebe esse tipo de mensagem, poxa, mas vale a pena... Ah, porque falaram que o Busch tá muito vazio, que o Busch tá tudo fechado e não sei o quê. E sabe o que acontece? A verdade é que hoje todo mundo posta tudo na internet e baseado muitas vezes ou... Na sua própria experiência de curta. Um dia, tipo assim, uma experiência muito isolada. O que acontece? O Busch Gardens, ele é um zoológico a céu aberto. E ele é muito famoso pelas suas montanhas russas. E o que acontece? Principalmente no verão, Verão na Flórida chove muito, tem muito raio. Então as atrações que são abertas, elas ficam fechadas. Então, de repente, as pessoas foram lá um dia que, poxa, tava um tempo meio ruim, não tava chovendo, mas tinha muito raio, ou alerta de possibilidade de raio, eles vão fechar as atrações. E aí, fechando as montanhas russas, basicamente, eles fecham praticamente todas as atrações do Busch Gardens, né? Que a maioria das atrações, tirando, obviamente, alguns shows e etc. São abertos. O grande barato lá é o zoológico, pra você ver os animais, e as montanhas russas. Então, vamos lá, Francine. Eu vou trazer a minha opinião, tá? Eu vou trazer um pouco da minha saudosa, que eu sempre trago um pouco da minha saudosa, mas vou trazer também a minha opinião de quem, como você falou, vai pelo menos uma vez por mês, aí a gente tá no Busch Gardens, para que a gente possa trazer essa nossa percepção, tá? A nossa percepção, ela não é uma verdade absoluta, mas obviamente ela é, pelo menos, né, em muitos casos, se aproxima mais de uma verdade do que alguém que veio uma única vez, Sim. ou uma vez no ano, essa coisa toda. Até porque, quando você demora muito para vir, não é só que, de repente, as suas memórias ficam mais fracas, a sua percepção muda, né? De repente, porque você alimentou uma lembrança e a gente sabe que a lembrança muda, né? A lembrança engana, às vezes. Engana totalmente. Né? Então vamos lá, vamos falar de Busch Gardens. Eu vou dizer pra você o seguinte. Há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, quando eu fui pela primeira vez ao Busch Gardens, eu gostei, apesar de ser, né, desde moleque sempre alucinado por montanhas russas, eu gostei muito, mas eu achava desde pequeno que ele era um parque muito só de adrenalina. E eu gostava, apesar de ir em todas as montanhas russas desde sempre, eu gostava muito da experiência de ver os animais no Busch Gardens, né? O Skyride, por exemplo, né, que é o teleférico do Busch Gardens, você andar por cima da selva africana ali, da relva africana, etc, tal. Então eu sempre gostei muito dessa experiência com os animais. Eu acho, né, e aí vem aquela velha história. Por mais que eu vá muito ao Busch Gardens, né, é um lugar que a gente vai menos do que outros parques. Então assim, na minha lembrança, tá, eu penso que algumas experiências com animais antigamente, elas eram mais fortes, assim, mais presentes. E eu não tô falando do encontro que você paga a parte, eu não tô falando... Sim, o Serengeti. Exato. Eu tô falando do encontro natural dos guests ali que estão ali durante o dia todo. Então, assim, eu acho, tá, que elas diminuíram um pouco durante os anos. E agora por que eu falo isso? Porque eu tô vendo uma movimentação também deles quererem trazer isso de novo. Né? Semana passada, por exemplo, a gente estava no Busch Gardens e a gente foi lá cobrir um evento. Nós somos mídia oficial dos parques aqui em Orlando. E nós fomos lá semana passada cobrir o lançamento do Lion and Hyena Ridge. Nossa, né? que tá lindo Ou seja, demais, né? a Cordilheira dos Leões e das Hienas, né? Ou a Serra dos Leões e das Hienas. Então, ficou muito lindo. É uma área que tá deles, para quem gosta desse contato com os animais.
animais, a separação entre o guest e os animais é um vidro. Então, assim, o animal consegue ficar ali cara a cara com você. Não, o leão chega pertinho, quando ele quer, né? Óbvio, mas o leão chega pertinho. A gente fez umas fotos, meu Deus, que parece que a gente tá dentro ali junto com o leão. É verdade. Ele passa assim, colado com o vidro. Poderia ter um buraquinho legal no cantinho assim, deposite aqui a sua sogra. Sabia. Mas minha mãe não ia caber nesse buraquinho. Não, tinha que ser um buracão. Depois sou eu que zoo, né? Mas tá bom. A grande realidade é que, assim, a gente tem visto essas melhorias. Aliás, nesse evento, no momento da mídia, tava lá o presidente do parque, etc. E ele comentou, né? Comentou com a gente, inclusive, comentou lá depois no púlpito também, que nessa nova fase do Busch Gardens, eles vão investir mais de 100 milhões de dólares. Vai ser o maior investimento da última década. E eu acho que o Busch Gardens merece, né? Assim, por essa parte ali dos leões, das hienas, ficou assim, meu Deus, ficou impressionante. Pra mim, aquilo é o Busch Gardens. Adorei, ou tipo assim, é um contato que você tem ali, é tudo muito lindo e ficou muito, muito, muito legal. Então, assim, no dia 2 de agosto, acho que foi, dia 2 de agosto também fechou a Kumba, né, uma das montanhas russas mais famosas do Busch Gardens, e a gente teve a oportunidade de andar nela pela última vez, não no dia 2, mas naquele final de semana. E também agora vai vir uma nova ali, então imagina como que vai chamar Kumba's Revenge, que também já é parte desse investimento todo. Então, eu achei que ia chamar Macumba. Mas na verdade infelizmente essa questão de tirarem atrações eu sempre sou contra, né? Mas se é pra melhorar. Não, então, mas sempre é pra melhorar, mas nem sempre melhora. Ela dava umas batidas mesmo, saí de lá com as orelhas doendo. A Kumba é maravilhosa, a Kumba tinha mais de 30 anos aquela montanha-russa, me lembro de ir na Kumba logo, eu criança praticamente indo na Kumba. É uma montanha-russa muito gostosa, enfim, fechou suas portas dia 2 de agosto agora, e agora a gente só pode aguardar de fato aí pela nova fase e pela chegada da nova Kumba, né? A Kumba's Revenge. Mas a grande realidade, pra gente voltar, é o seguinte. Vamos lá, vamos tentar entender o Busch Gardens. O Busch Gardens, como a gente falou, ele é um zoológico ao céu aberto. E se vale uma informação, né? Ele é a maior concentração, o maior volume de espécies de animais nos Estados Unidos. Imagina só, eles têm mais de, 14 mil espécies. É muita coisa, eu não vou lembrar dos números exatos, mas a grande realidade é que, assim, o barato deles, assim como o SeaWorld com animais marinhos, com animais aquáticos, né? É o Busch Gardens com animais terrestres. E essa questão de cuidar dos animais, de ser um zoológico, mas mais do que isso, de ser um santuário, de receber animais de outros zoológicos, de outros lugares que de repente estão com menos condições de cuidar, de fazer resgates constantes. Então essa é a realidade, né, desses parques. E falando de Busch Gardens, afinal de contas ele é a estrela do nosso podcast de hoje, a gente vai dizer o seguinte: do meu ponto de vista, né, visitar o Busch Gardens, ele requer que você de fato entenda o objetivo desse parque. E qual seria o objetivo desse parque? Obviamente, pessoas que gostam de adrenalina, na minha opinião, vão ficar muito felizes de estar visitando. Iron Gwazi, que é uma montanha-russa super famosa. Exato, Iron Gwazi, Tigers. É uma das mais radicais, assim. A Kumba. Né? Não tem mais Kumba. Desculpa, a Montu, né? A Montu, que mais? Vamos lembrar. Cheetah Hunt, Cobra's Curse. Cobra's Curse é uma delícia. Tem muita montanha... É maravilhosa. Eu adoro. Né? Assim, tem muita montanha-russa incrível no Busch Gardens e ele sempre ficou famoso por isso. Sim, ele é famoso pelas montanhas-russas, mas eu acho que, assim, se a pessoa também não curte muito montanha-russa, mas gosta de animais, ela vai amar a proposta do Busch Gardens. Até porque o Busch, eu acho que as pessoas acabam identificando muito, tipo assim, festivais, por exemplo, com o Epcot, Disney. Tipo, tem festival no Epcot que tem barraquinhas, comidinhas, mas a verdade é que muitos parques têm isso. A Universal tem festivais também, Mardi Gras, não sei o que tem barraquinhas espalhadas. O SeaWorld, o Busch Gardens, inclusive SeaWorld e Busch Gardens, eles têm muitos festivais. E a única diferença é que a maioria dos festivais desses parques, SeaWorld e Busch Gardens, eles acontecem aos finais de semana. Então, independentemente das montanhas-russas, tem festival. Agora mesmo tá tendo inclusive o show de drones do Summer Nights que tá tendo lá no Busch. Tá muito bonito, né? E também tem os 250 anos de América, agora que tá sendo celebrado, dos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que é um parque muito gostoso. Já de tantos anos que falando de mim, você muito mais, mas tipo, que eu vou no Busch, eu não vi essa diferença que o povo às vezes fala. Eu acho que realmente pode muito ter sido influência, porque hoje a internet, hoje a gente tem tudo aqui, né? Antes a gente não tinha todos esses vídeos, todas essas informações assim na mão. A gente vivia a experiência. E hoje qualquer pessoa abre a câmera
câmera do celular e coloca lá, então de repente você viu um, aí você viu dois, você viu três, você já fala, nossa, o Busch Gardens, meu Deus do céu, tá tudo fechado. E na verdade não é, foram situações muito isoladas e que pode acontecer. E não tem nada fechado, na verdade. E não tem nada fechado. A gente tá falando isso, a gente acabou de vir de lá faz 4 dias. Eu acho que o Busch Gardens ele é um parque muito grande. E que tem uns pedaços 2 assim. 2 dias que a gente esteve lá. E que tem umas partes meio que não tem meio que nada, tem uns bichos e as foi pessoas assim, né? acabam achando, tipo assim, traz uma sensação de tipo, nossa, tá abandonado, mas não é que tá abandonado, é um zoológico, gente. Sim. É um zoológico. São cantos do parque que são assim, né? Que são isolados mesmo, que não é pra ter nada, não porque tá abandonado. E de fato, que nem no dia que a gente tava lá agora, esse final de semana, que a gente foi cobrir o festival que tá tendo lá, o Beer Fest. Isso, Beer Fest Brews and Barbecue. Nossa, mas que nome grande, né? Enfim, o que acontece? Esse festival tá acontecendo, que tem várias barraquinhas, ele é muito famoso pelas cervejas artesanais, tem até que você pode provar ali, enfim, é bem legal. Aliás, a Francine provou todas. Não todas, vai. Você é a nossa cana brava do time. Eu sou a única, né? Mas também é só golinho, né? Só pra provar. Agora, se fosse meu amigo Leandro lá... Não, o Leandro daria prejuízo. Mas eu vou te falar, o cheiro daquela cerveja tava muito gostoso, cara. Um cheiro meio de abacaxi. O cheiro é mais gostoso que o gosto, né? Exato. Porque cerveja artesanal, ela é forte. Ela tem um gosto muito amargo, eu acho, assim. Eu acredito. A quem goste. Mas o cheiro tava muito bom mesmo. Era um cheiro de fruta, né? Muito bom. Enfim, então assim, nesse dia, por exemplo, foi num sábado. O que acontece? O dia tava bom, mas assim, a gente chegou no parque, era umas 3 horas da tarde. E tava um tempo meio que... Ele choveu, parou várias vezes. E mesmo quando ele não tava chovendo, tava com alerta de raio. E aí as atrações fecharam. E eles falaram, as atrações fecharam, não tem previsão de abertura. Teve uma galera que foi embora. Pra quem gosta de montanha-russa, a gente ficou. Porque a gente curtiu outras coisas do parque e tal. Então isso pode acontecer, né? De repente você tá lá e as atrações fecharam. Puxa, o que você vai fazer? Na minha opinião, não vai embora. Porque o parque é muito mais do que a montanha-russa. Claro que a gente vai pro parque pra poder ir nas atrações, né? E o Grupo SeaWorld, eles têm uma regra lá que às vezes pode ser aplicada, dependendo de como for, que é a questão do weather, né? Então, se ficou chovendo muito tempo, muitas horas do dia, realmente muitas atrações ficaram fechadas. Assim, não tente usar isso como vantagem, pra tirar vantagem. Até porque eles têm avaliação, tipo assim, olha, ficamos fechados X horas do dia, as atrações ficaram X horas fora do ar. Então você pode ir lá no Guest Relations e falar, poxa, eu vim aqui pra aproveitar. Ficou 3 horas tudo fechado. Ficou tudo fechado e tal, e é possível, né, e talvez até provável que eles considerem isso e te deem um ingresso pra você visitar, né, um outro dia qualquer. Então isso é que é uma política muito legal, eu acho maravilhoso, é uma política que não existe em outro lugar. Não né? existe em outro lugar, é só nos parques do Grupo SeaWorld, chama Whether or Not. Então assim, isso vale para atrações que fecharam, se eu não me engano, são 3 horas, tá? Tipo assim, deu 3 horas que as atrações ficaram fechadas por conta da chuva, por conta do raio, ou se, tipo, a temperatura tá acima de, se eu não me engano, 43 graus, a sensação térmica. Celsius. Que não é Celsius, que também não é muito difícil aqui, viu? E por conta disso, você vai lá e eles vão falar, olha, tudo bem, eles te dão o ingresso e você pode voltar em qualquer época até 1 ano. Então, olha que bacana. 1 ano da sua visita. Naquele ano, a partir daquele dia, e isso só vai valer também se no mesmo dia você for ao Guest Relations ali no parque. Senão, se você deixar para outro dia, você não vai conseguir isso, né? E é muito legal porque, na verdade, né, isso já acaba tirando essa... É engraçado, assim, para quem vem visitar, talvez isso não tire o peso da responsabilidade ou da problemática que seja um tempo de chuva, mas isso é algo que é incontrolável. Orlando chove muito, né, toda hora, mas assim, chove muito, geralmente aquela pancada. Bum, chove, não é verão, tô falando. Chove, para. A questão são dias realmente que estão com previsão de chuva, de tormenta, de tempestade, de raios, principalmente. Raio é o grande vilão dessas coisas, porque essas atrações fecham, né? Às vezes, como a Francine falou, independentemente de estar caindo uma gota do céu, se está, né, tá tendo muito raio, eles fecham as atrações e ponto. Então, atrações que são ao ar livre. E como o Busch Gardens ele é recheado desse tipo de atração, obviamente ele acaba ficando muito prejudicado. O SeaWorld é a mesma coisa, na verdade. Sim. E o SeaWorld de uns anos pra cá, eles investiram demais e vem investindo demais e estão se transformando no novo Busch Gardens aqui de Orlando. Ele já tem, eu não sei quantidade de montanhas russas, eu não fiz essa conta, mas eles têm certamente quase tantas quantas, ou talvez tantas quantas o Busch Gardens. Montanhas russas muito legais, muito tecnológicas, modernas, gostosas, montanhas russas mais familiares. Mas a grande realidade é que qualquer parque no mundo que tem atrações outdoor, né, que tem montanhas russas, por exemplo, vão fechar quando o clima, né,
tá propício a raios e chuvas e etc. Eu acho que quando você vai avaliar se vale a pena ou não ir para um parque, primeiro você tem que entender se aquele estilo de parque te agrada. Tem gente que fala, poxa, não vou falar, né? Não gosto de bicho, pelo amor de Deus. Mas assim, sei lá, não é um tipo de parque que me agrada, ou tô com um orçamento mais apertado e preciso fazer minhas escolhas, vou deixar ele de fora, mas não deixar porque alguém falou que tá tudo fechado e tal, porque não é uma realidade. Não. E eu vou dizer uma coisa, primeiro que a estrada é muito gostosa, você pegar uma estradinha, é 1 horinha só aqui, Orlando até Tampa. Você chega lá, o parque é delicioso. Se você tá aqui no Natal, então eu vou dizer uma coisa. Eu ia falar dos eventos agora, né? Não. O Busch Gardens, como evento, ele é incrível. Né? Mas especificamente de evento, eu vou falar o Natal, porque o Natal no Busch Gardens é simplesmente uma coisa maravilhosa. É um dos parques mais lindos, na minha opinião, que fica de Natal. É o Christmas Town. Você precisa ter ideia, o nome já tem tudo a ver, né? Christmas Town. É a cidade do Natal. Não, e o que eles fazem ali onde se transforma na vilinha do Papai Noel, tem a casa do Papai Noel, que assim, parece que você tá dentro de um filme e a vontade que eu tenho é de morar ali. São tantas luzes, tantas coisas, assim, que o trenzinho que você passa pelo safari ali de trem, ele fica todo de Natal. O parque fica lindo. Eu vou dizer assim, pra mim, o parque mais lindo no Natal, certamente, é o Busch Gardens. Eu também adoro o Natal. Eu amo lá. O Hollow Screen também é muito legal, né? Que é o Halloween do Busch Gardens. Também sempre surpreendente. Aliás, eu estou segurando neste momento, Francine, uma caneta do Hollow Screen, que é justamente o Halloween do Busch Gardens. Que é muito legal. Então, assim, além de ser um parque, na nossa opinião, que vale muito a pena, né? E vamos desmascarar ou desmistificar essa história que o Busch está abandonado com atrações abandonadas. Eu não acho que seja verdade, tá? Por quê? Porque nós vamos lá com uma certa frequência e, na verdade, tudo está funcionando. E a gente vê, sim, alguma outra fechada de vez em quando para uma manutenção normal. Qualquer parque do mundo, aliás, obrigado, senhor, quando você vê alguma coisa fechada para manutenção. Né? Obviamente que muitas coisas, ou tudo praticamente fechado em dias de chuvas, de tormentas e etc., sim, também por uma questão de segurança e também é uma regra aplicada, né, a todos os parques, ou pelo menos a maioria dos que eu conheço, quando a gente tem um clima que esteja propício a isso, chuva, raios e etc. Então, assim, a grande realidade é que o Busch Gardens ele é um grande zoológico ao céu aberto, que vale muito a pena. Um ponto negativo, se for para eu trazer agora, por exemplo, isso mudou, sei lá, não lembro quando, mas não faz tanto tempo assim, ou até faz. Que é justamente o lance deles terem transformado o Skyride, né, numa atração paga à parte. Isso eu achei gostei. Cagada. Na verdade, quem tem o passe anual lá, não sei se é o mais top só, mas enfim, quem tem o passe anual consegue andar de graça, se não, custa $5 por pessoa, porque eu acho o Skyride muito gostoso. Você passa assim por cima de vários lugares, você vê os animais ali, nossa, é uma vista. E ele é todo aberto, né? Então, assim, aquele ventinho na cara é realmente muito gostoso. Sabe o que eu acho? Acho que, assim, a principal diferença, se a gente tiver que comparar, eu acho que assim, não dá pra você comparar, mas as pessoas acabam comparando, tipo parques Disney, parques Universal e parques SeaWorld, porque apesar de serem o cara parques... pensa em Orlando, né? Mas assim, apesar de serem parques temáticos, eu acho que vamos lidar com cada empresa ou tipo franquia, tipo Disney, uma empresa, Universal outra, SeaWorld outra. Eles têm propostas e propósitos diferentes. A Disney, o propósito da Disney é parque temático, trazer magia, essa coisa toda. O propósito dos parques do grupo SeaWorld, na verdade, é o resgate, são os animais e também tem um entretenimento, né? O foco deles é diferente. O da Universal é parque temático. Então, assim, obviamente que a pessoa que vai na Disney e vai no SeaWorld, de repente pode criar algumas coisas, mas é porque tem que entender que são propostas e propósitos diferentes, né? Eu acho que esse é o principal, pra você entender cada um deles. É igual música, é tudo música, mas uma é forró, outra é sertanejo, outra é rock and roll, outra é samba. Cada um tem o seu estilo, né? O seu propósito. E entender isso, né? Mas assim, de fato, o Busch Gardens é um dos parques que tem mais atrações a céu aberto e por isso pode ser que, de repente, numa visita você... sei lá, fechou tudo, mas não porque tá abandonado, porque realmente é perigoso estar funcionando. Exatamente, e o Busch Gardens tem muita coisa pra você fazer, também tem vários restaurantes, tem muito quick service, tem muita comidinha. Tem Chick-fil-A lá dentro, a galera brasileira ama Chick-fil-A, né, que é aquele restaurante, tem tanto dentro do SeaWorld quanto do Busch Gardens, inclusive esse restaurante, ele faz parte do plano de alimentação, que é outro ponto que pra mim, assim, vale muito a pena. Se a gente for falar de tipos de ingressos que valem a pena, a gente sabe que se você já veio para Orlando, o que
uma das coisas mais caras da viagem são os ingressos dos parques, né? Porque custa caro mesmo. Agora, a alimentação também custa cara, mas quando a gente fala de SeaWorld, olha, o melhor ingresso que existe de promocional, se a gente pode dizer assim, é o 14 dias do SeaWorld, que você tem um dia de Discovery, você tem, né, no total são 14 dias, sendo um de Discovery e o restante para você poder ir no Aquática, no SeaWorld ou no Busch Gardens por 14 dias com estacionamento incluso. É verdade. Só o estacionamento, gente, é de 35 a 40 dólares por dia por parque. No Busch Gardens é mais. Então, assim... Mas a verdade é que, assim, se você pensar nesse ingresso, né? Aí você fala assim, mas poxa, eu não vou 14 dias. Ok. Só que assim, quando você pensa que esse ingresso... Pensa assim que você vai 2 dias no Busch Gardens, no SeaWorld e tal, e num dia no Discovery Cove, por exemplo. Já saiu mais barato 14 dias. Já saiu mais barato 14, sabe? Então assim, você pode ir um dia no Discovery Cove, que ele é um resort 5 estrelas, pra gente, um dos melhores lugares de Orlando, pra você relaxar mesmo, esquecer da vida, né? Descansar da viagem. A gente geralmente até recomenda deixar o Discovery Cove pro final da viagem. Então, imagina que esse ingresso você tem um dia de Discovery Cove e no restante, nos outros 13 dias, você pode ir ilimitadamente no Busch, no Aquática e no SeaWorld, com estacionamento incluso. Com estacionamento incluso. Faz a conta. Tanto que você economiza, de repente você vai assim, mas eu só tenho 7 dias em Orlando. Tá bom, gente, mas no seu dia livre, você não precisa acordar cedo para ir pro parque, você vai a qualquer momento, o estacionamento tá pago. E assim, se a pessoa quiser simplesmente fazer um dia de Discovery, vai dar igual um dia de Discovery, é o mesmo valor de 14 dias. É incrível. É tipo, simplesmente fora do padrão. Tem também um ingresso que você compra, né, tanto o SeaWorld, Busch Gardens, Aquática, enfim, com alimentação inclusa. E eu vou dizer, vale muito a pena, tem o melhor custo-benefício. Porque, particularmente, eu até que acho o SeaWorld, assim, o preço das comidas, ele é um pouco elevado. Então, se você compra com um plano de alimentação, você pode comer a cada 1h30, você pode tomar refrigerante, você pede um prato principal e ainda tem uma sobremesa. Assim, incluso 1h30, mesmo que você nem coma tanto assim, já vale a pena, porque se você for fazer uma refeição ali, por pessoa você vai gastar entre 30 e 40 dólares. Não vai gastar menos que isso para você se alimentar. E só esse valor de uma refeição, você pode comer o dia inteiro. Então, assim, para mim, o SeaWorld, SeaWorld, Busch Gardens, enfim, os parques do grupo SeaWorld, eles têm os melhores valores de ingresso. Então, combos, vale, né? Os melhores combos, assim. E para você que tá buscando o seu combo, obviamente que você é uma pessoa muito esperta e você vai fazer não só buscar preços bons, mas buscar toda a segurança de comprar de quem você confia. Então acessa aí md1travel.com. Esse, né, é um endereço da sua felicidade. É aí que você começa a realizar o seu sonho de viajar para qualquer lugar do mundo, mas principalmente Orlando, o qual MD1 Travel é especialista. Acessa aí md1travel.com e se já vale uma dica emendada com essa, entra na sua loja de aplicativos, digita MD1 e baixa o aplicativo do MD1, que eu tenho certeza que ele vai ser um guia de bolso incrível, pré-viagem, durante a viagem e pós-viagem. Você vai se apaixonar por esse aplicativo. Lá você vai encontrar o tempo das filas das atrações em tempo real. Lá você vai poder salvar onde você guardou seu carro para você não se perder. Lá você vai poder fazer as suas listas de compras e muito mais. Funcionalidades que não acabam mais. Eu chego a brincar que eu não sei por que é de graça, mas enquanto ele aproveita para baixar agora. Entra na sua loja de aplicativos e digita MD1, Francine. Mas é isso, gente. Eu acho assim, na minha opinião, o Busch Gardens ele é um parque que vale muito a pena conhecer, até porque, principalmente se você pega um desses combos, uma dessas promoções, ele não vai aumentar praticamente em nada no seu orçamento. E é um lugar a mais que você conhece. Acho que Orlando é um lugar que você precisa vir de coração aberto e sem se deixar influenciar por vídeos de internet, né? A gente aqui, como um veículo de informação, né? A gente é ligado com o R7, tem um programa na televisão, na BR-TV, no R7 também. Enfim, a gente traz também dicas no Instagram, essa coisa toda. Mas, assim, a gente sempre tenta trazer muita realidade, porque as pessoas são muito influenciáveis, né? E, de repente, você deixa de fazer algo que poderia ser tão legal, poderia ser a diferença da sua viagem, porque você viu um vídeo de alguém X falando qualquer baboseira. O que eu acho mais importante é você entender, né, que assim, não adianta você chegar no Busch Gardens com a cabeça de quem tá chegando na Disney. Não adianta você chegar na Disney com a cabeça de quem tá chegando no Busch Gardens e vice-versa. Então, assim, qual que é o grande barato? São
propostas, como a Francine falou, são propostas diferentes. Entenda cada momento, entenda cada aventura, entenda cada passeio, entenda cada lembrança que será criada dentro de um local que é completamente diferente do outro. Que bom, porque se tudo fosse igual, você não precisaria visitar todo mundo, né? Então, assim, entenda que você está indo visitar um zoológico lindo, cheio de atrações, né, que não contempla o mesmo tipo de magia dos parques Disney, que não contempla, de repente, o mesmo tipo de aventuras dos parques da Universal, mas que cada um deles contemplam as suas próprias belezas, né, e, obviamente, os seus próprios objetivos. Então, assim, a gente tem certeza que uma visita consciente ao Busch Gardens vale muito a pena, ao SeaWorld vale muito a pena, a Disney, a Universal e etc. Esse combo, na verdade, de parques e opções é o que torna Orlando um dos destinos mais queridinhos do mundo, um dos favoritos das pessoas que querem se aventurar e criar as melhores memórias da vida. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima semana. Tamo junto, meu povo! Beijo!